Aleluia. A graça e a paz, queridos. Amém. Está fraco. A graça e a paz, queridos. Amém. Aleluia. Ô, glória. Lucas sempre um testemunho, né? Ô, menino, viu? Glória a Deus. Isso sim. Queridos, abre a palavra do Senhor comigo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Capítulo 3, só no verso 19. Vamos falar de algo que não se pode falar mais hoje. Vamos falar de um assunto que não traz produtividade, não traz multiplicação hoje, mas é o assunto mais importante. Foi para ele, foi através desse acontecimento que nossa vida foi transformada. Eu quero falar sobre o poder transformador do arrependimento. Atos, capítulo 3, no verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Vou repetir: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os seus pecados, e venham assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. Eita Deus! Nós percebemos aqui que Pedro, ele está dizendo que nossa vida com Deus é um processo. Arrependimento, se converter, para os pecados serem apagados, e depois o refrigério só vem se tiver presença de Deus. Essa semana, queridos, Deus falou muito comigo nessa área. Pessoas me procuraram para falar sobre essa área. E na segunda-feira, conversando com o pastor Rogério na mesa, com os irmãos do evento, eu compartilhei algo que nós estávamos falando disso. Na década de 90, no começo do ano 2000, nós batizávamos os convertidos. Hoje, nós convertemos os batizados. Eu vou repetir. Nós batizávamos os convertidos. Hoje temos que converter os batizados. Falando com o Senhor nessa tarde, e falando para Ele, porque muita coisa não acontece na nossa vida, muitas coisas estão perdidas na nossa vida nesse mundo. O Senhor diz para mim que muitas vezes o nosso choro não é de arrependimento. Muitas vezes o nosso choro, ele é de remorso. E nós vemos muitos homens tendo remorso na Bíblia. E o maior exemplo de remorso que nós vemos na Bíblia foi Judas. Judas, ele não chorou de arrependimento, Judas chorou de remorso, depois que ele entregou o Senhor Jesus. E Jesus, ele diz para todos nós sobre o arrependimento. Nós vemos João Batista pregando no deserto, dizendo o quê? Sobre arrependimento. Jesus começa seu ministério dizendo sobre o quê? Arrependimento. Pedro começa seu ministério lá em Atos falando do quê? Arrependimento. Amados, nós estamos vendo as igrejas, como o pastor Raimundo falou no começo do culto, inventando coisas para manter o homem dentro da igreja, inventando modas para agradar o homem, mas nós não estamos aqui para agradar o homem, nós estamos aqui para agradar o Senhor. O culto é dele, é para ele, e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Amados, tem uma frase que eu venho dizendo já faz um tempo,
O arrependimento não é salvação. Mas você não chega na salvação se não tiver arrependimento. Nós vemos homens e homens na Bíblia muito usados pelo Senhor, que falharam muitas vezes mais do que nós, mas se sujeitaram ao Senhor, se entregaram ao Senhor, e o Senhor transformou a vida deles. Nós temos um exemplo. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando em uma live, eu fiquei indignado, que orar deitado é blasfêmia. Eu falei, Senhor, essa pessoa não conhece a Bíblia. O rei Ezequias, deitado, doente, orou, virou ao lado e orou ao Senhor, e o Senhor deu mais 15 anos de vida para ele. Nós vemos isso lá em 2 Reis, capítulo 20, nós vemos isso lá em Isaías 38. Nós vemos pessoas falando blasfêmias, que você não pode abrir a tua boca para orar, porque o diabo, ele ouve o que você fala e ele usa contra você. Peraí, Jesus morreu na cruz por quê, amados? Se Jesus disse que o sangue dele nos deu autoridade na terra, embaixo da terra e nos céus. Vejo pessoas dizendo que só tem a oração do pastor somente tem poder, a dela não. Se a oração dela não tem poder, o que Ana fez para ter Samuel? Queridos, uma coisa nós precisamos entender: uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. Esses dias, falando com um irmão em Cristo, creio que ele é irmão em Cristo, mas é muito oportunista. Oportunista demais. Ele se envolve nas coisas que não são do Senhor. E depois ele tem remorso, pede perdão. Mas se aquilo acontecer de novo, ele entra de novo para tirar proveito daquela situação. E o remorso vem de novo. O remorso vem de novo. O remorso vem de novo. E aí ele pergunta: por que não muda? E por que aquilo tanto persegue ele e ele cai naquilo? E eu fui, como sempre, sou direto e objetivo. Seu Deus não é Cristo Jesus, cara. Você serve Mamon. O seu Deus é Mamon. Você nunca conheceu o amor de Deus, você conheceu a misericórdia dele. Você não consegue chamar Deus de Pai, porque quem não tem o amor de Deus não consegue vê-lo como Pai. Amados, nós precisamos entender uma coisa: estamos muitas vezes diante do Senhor por remorso, não arrependido. Estamos muitas vezes diante do Senhor atrás da misericórdia, não do amor dele. Quem busca só misericórdia não quer ter uma vida com Deus. Agora, quem busca o amor tem uma vida profunda. Romanos 8, que o nosso amado pastor leu hoje, diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas nós conhecemos o amor de Deus. Nós desfrutamos do amor de Deus. O que eu costumo dizer para as pessoas, quando nós vamos aconselhar: se a pessoa não consegue olhar no teu olho, você acha que ela vai olhar para Deus? Amados, hoje o remorso e o vitimismo andam junto. Quantos casais nós aconselhamos, dizem: não vai mais acontecer isso, passa 3, 4 meses, acontece de novo. E aí você pergunta: mas você não se arrependeu? E aí vem o vitimismo: mas a culpa é dela, mas ele é o culpado, e o eu. Enquanto você estiver arrumando o culpado para tudo que acontece, você só sente remorso. O arrependimento não vai
faz parte da nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Tem uma versão que se chama a Mensagem, que diz aqui: o quebrantamento te leva a Deus, e o choro te leva à morte. Eu vou repetir: o quebrantamento te leva a Deus, mas o choro te leva à morte. Esses dias, uma pessoa me procurou e me disse por que a vida dela está tão destruída. Ela diz que ora, ela diz que jejua, ela diz que ouve louvor o dia inteiro, como se Deus fosse obrigado, porque ela ouve louvor todo dia. Mas ela tem um problema muito grave, e esse problema é o que trava a vida dela. Eu perguntei para ela: como está o perdão na sua vida? Aí a resposta que sempre vem: mas eu não fiz nada para ninguém. As pessoas que fazem para mim. Quem tem que perdoar e pedir perdão são eles, não sou eu. E aí eu perguntei: você lê a Bíblia? Leio, todo dia. O que Jesus falou na cruz? Lá vem você, pastor, com Jesus na cruz. Eu falei: se eu não puder usar o exemplo de Jesus, eu vou usar o exemplo de quem? Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Nós que sabemos o que fazemos, temos que ter o perdão como um mandamento. Arrependimento é o primeiro passo para o evangelismo. Nós falamos de evangelismo aqui, não falamos? Por que nós temos tanta dificuldade de evangelizar hoje? Já se perguntaram? Você vai na maioria das casas que a gente bate, a pessoa sai no portão, ela olha para você e fala assim: eu sou crente, mas estou desviado. E aí a gente fala assim: mas crente até o diabo. E outra coisa, você está desviado por quê? A maioria fala o quê? Alguém me magoou dentro da igreja. E aí você pergunta: foi Jesus? Não. Então por que você saiu? Amados, nós vemos Pedro andou com Jesus. Pedro viu milagres através de Jesus. Pedro viu o sobrenatural com Jesus. Pedro viu Jesus curando aquela filha de Abraão, de Lucas capítulo 13, que estava 18 anos enferma por um demônio, encurvada. Pedro viu Jesus andando sobre as águas. Pedro viu Jesus multiplicar pães e peixes. Pedro viu Jesus ressuscitar os mortos. Pedro viu Jesus libertar os cativos. Pedro viu Jesus falando para ele: vai lá buscar o peixe, pega a moeda na boca do peixe, para pagar o nosso imposto. Pedro viu Jesus arrastando multidões com cura, libertação. Pedro viu Jesus diante do poço com a mulher samaritana que foi gritando sobre Cristo. Pedro viu os discípulos de João Batista procurando Jesus, e Jesus dizendo: vá até ele, fala que está tendo milagres e maravilhas. Pedro caminhou com a paz, caminhou com o Senhor dos senhores.
Pedro andou com uma palavra viva. Só que nós chegamos lá em Lucas capítulo 21. Jesus olha para Pedro e fala assim: quando você realmente se converter, fala de mim para os outros. Há uns anos atrás, um pastor muito querido pregou uma palavra que se chamava assim: convencido ou convertido. A igreja ficou impactada com a palavra. Muitos saíram chorando, muitos saíram se perguntando: será que eu sou convencido ou será que eu sou convertido? Convencido é igual Judas, irmãos. O convencido é igual Pedro antes da conversão. Mas o convertido é aquele que olha para o Senhor e chama Ele de Pai. Quando o pastor acabou essa pregação, a sogra dele me chamou. E ela me chamava, meu pastor, vem cá. Eu falei: fala. Eu acho que eu sou convencida. Eu falei: o quê? A senhora que já me pegou não sei quantas células, deu tantas vidas para Jesus? Por que a senhora acha que a senhora é convencida? Porque até hoje eu me pergunto para Deus: por que Ele levou meu marido antes de mim? Amados, nós estávamos conversando na segunda-feira sobre isso. E Deus falou muito comigo. Quando nós começamos o nosso ministério, eu e minha esposa, teve um encontro com Deus, amados. Um encontro muito forte. Pessoas foram curadas, libertas. E teve um rapaz, um usuário de droga. Naquela época tinha seus 30 anos. Estava com câncer. E eu fui pôr as mãos sobre ele, e nesse momento ele vomitou aquele câncer e foi curado. A igreja exaltou, glorificou, chorou. Pouco tempo depois, meu pai morreu de câncer, meu tio morreu de câncer e nada aconteceu quando eu orei. E nós perguntamos: por que, Deus? Por que isso acontece, Deus? Aquele rapaz que ia voltar a usar droga, voltar a fazer tudo que é errado, o Senhor curou. E aqueles que estão fazendo bem, buscando o Senhor, vão. O Senhor me disse: não cabe você entender o porquê. Cabe você aceitar. Cabe você continuar fazendo o que eu te mandei fazer nessa terra. Às vezes eu levo uns para tirá-los desse mundo caído e destruído. Muitas vezes eu levo outros porque ele não vai suportar a perseguição desse mundo. E muitas vezes eu deixo outros para lhe dar mais uma chance de se render a mim. Aleluia. E aí nós voltamos ali. Nós vemos João Batista falando de arrependimento. Nós vemos Jesus começando seu ministério falando de arrependimento. Nós vemos Pedro falando de arrependimento. E aqui eu acho lindo que Pedro fala isso e fala para as pessoas que sem arrependimento e sem conversão não há dom, não há mover, não há palavra. Muita gente está pregando dentro das igrejas através do controle do diabo e você ainda não entendeu. Por isso que está dando tanta vergonha nas igrejas hoje, tantas pessoas caindo, tantas pessoas que se dizem profetas se desviando do caminho, porque quem conhece o amor de Deus não deixa o mundo te governar. Aleluia. Glória a Deus. Amados, esse lugar é pequeno para o que Deus tem para fazer. Mas por que não está acontecendo? Porque o homem não quer, o homem resiste. Essa semana eu postei uma tirazinha ali, bem curtinha. Um homem em cima do muro. Já faz tempo que eu falo disso.
Do outro lado do muro, os demônios cantando, rindo e brincando. E aquele homem lá em cima do muro fica indignado e pergunta para os demônios: eles estão desesperados por mim, e por que vocês estão aí tranquilos? E aí o demônio falou para ele: bobão, bobão, aí em cima do muro você já está comigo. Você não entendeu ainda que não existe neutralidade? Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Não tem meio termo. Amados, Pedro disse: arrependam-se a cada um e depois seja batizado. Amados, o maior inimigo no processo do arrependimento hoje é o orgulho. O maior pecado é a mentira. E o maior sentimento da alma é o orgulho. Queridos, quantos homens de Deus, pessoas usadas pelo Senhor, passaram pela minha vida, pela vida da minha esposa, o nosso ministério, que estavam crescendo na obra, estavam liderando pessoas, cuidando de pessoas, e perderam, e precisaram dar um passo para trás para continuar a vida com Deus. Abandonaram tudo, porque não tiveram a humildade de dar um passo para trás e reconhecer: Senhor, tem algo que eu preciso melhorar, porque eu errei. Amados, eu vejo orgulhosos hoje. Eu vejo pessoas em outros ministérios, no púlpito pregando, mas nunca permitiram ser tratados naquela área. Isso é arrependimento ou é remorso? Hoje o remorso controla tanto, o orgulho controla tanto, que a pessoa sai do ministério, sai da vida do pastor, que ora por ele, que jejua por ele, e nem satisfação dá. Amados, isso é remorso ou é arrependimento? Isso é orgulho ou é humildade? Frutos do verdadeiro arrependimento. Mateus 3,8. Produz, pois, fruto digno de arrependimento. Mudança de atitude é um fruto do arrependimento. Desejo de agradar somente a Deus. Restaurar o seu relacionamento. Senhor, nunca se houve tanto divórcio no meio dos cristãos como tem hoje. Desejo por santidade. Abandonar o pecado. Você já ouviu alguém dizendo assim: contei uma mentirinha santa? Já vimos no púlpito isso. Eu contei uma mentirinha santa para guardar a vida de não sei quem. Amados, o diabo ele precisa somente de uma vírgula para começar a destruir. Imagine você em cima do altar, contando uma mentira para guardar a vida de alguém. Você acha que você contando uma mentira, você está guardando a vida de alguém? Ou você está expondo ela no mundo espiritual e rendendo ela ao diabo? Cuidado, queridos. Eu prefiro que a pessoa pare de falar comigo, me odeie, mas eu não vou mentir e vou falar a verdade para ela. E o melhor, o arrependimento não é só chorar no culto, não, amados. É mudar no dia seguinte. Eu costumo dizer, eu não
sei vocês, mas eu tenho o hábito de ouvir uma pregação no mínimo 5 vezes. Todas as vezes que eu gravo a pregação aqui no culto, eu vou lá e assisto, rumino sobre ela, assisto de novo, pergunto para Deus onde Deus quer falar comigo naquela pregação. Amados, nós assistimos filmes que gostamos 5, 6 vezes, séries que nós gostamos, e o que é para a gente se alimentar de verdade? A gente assiste no domingo e vai embora para casa. Fora, amados, aqueles irmãos que chegam na porta da igreja no fim do culto, já nem lembram qual foi o versículo que o pastor pregou. Quando há arrependimento, a graça do Senhor se manifesta. Sabiam disso? O Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado. Aleluia. Eu vou repetir. O Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado. Aleluia. Se ali em João capítulo 1, no verso 17 diz que nós agora podemos ser chamados de filhos amados do Senhor, que pai não vai se comover com o coração quebrantado do filho. Amados, eu gosto muito de trazer esse exemplo quando eu vou falar sobre isso. Qual seria a sua reação se você fosse o pai do filho pródigo? Qual seria a sua reação com o filho pródigo ou o filho mais velho que ali estava com o pai, mas não entendia que era filho? Muitas vezes, e eu vivi isso dentro de ministérios, eu vi isso dentro da igreja, irmãos. Aquele irmão voltar depois de 2, 3 meses machucado, e veio os irmãos abraçarem, fazerem festa, ficarem apontando o dedo para ele, ele veio o culto e não volta mais. Também já vi o irmão voltar machucado, e a igreja correr abraçado na porta da igreja. O irmão se constranger, ficar tão abalado com aquilo, e chorar copiosamente, e dizer: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu me afastasse daqui? Amados, a nossa função aqui é ministrar. Quem convence é o Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo vai convencer se nós não ministramos arrependimento? Como o Espírito Santo vai mudar se nós não falamos para ele que Deus veio aqui para mudar quem ele é e transformar a vida dele, mesmo que ele não goste? Meu amado, se você está indo no culto, e se a igreja está pregando palavras que alimentam o seu ego, que te mostram que você é o cara, saia dali. Você não é ninguém. Se Paulo disse que ele era como um trapo de imundície, nós somos o quê? Se Paulo disse que tudo que ele conhecia não era nada diante do Senhor, nós somos o quê? Diz para mim. Pensa comigo. Amados, para encerrar, feche os teus olhos aí no teu lugar. Comece a se examinar. Comece a se examinar. Queridos, vamos parar de nos esconder atrás da aparência. Vamos parar de nos esconder através do nosso exterior. Comece a ver como está teu interior. Comece a examinar. Amados, é tempo de se arrepender. É tempo de voltarmos à essência, que a essência é Cristo, a essência é fazer a obra de Deus, a essência é ser transformado, a essência é buscar santidade, a essência
é ter comunhão com a igreja. Diga para Deus na sua mente agora: quero ser diferente, Pai. Eu quero ter frutos, Senhor. Queridos, se o Senhor te trouxe aqui hoje, essa palavra é para você, é para mim. Se rasgue diante dele hoje. Trate esse dia como a última chance da tua vida. Trate esse dia como o último momento de buscar aquele que vive e reina, de sentir a presença dele, o poder dele sobre ti. Se liberte do pecado. Se liberte do pecado. Solte as correntes do pecado. E corra para o Senhor. Corra para a cruz. Oh Cristo Jesus. Xerebaço orecanda labaçu. Glória a Deus. Ei, xerebaço orecanda labaçu. Queridos, para encerrar, o pessoal do louvor pode subir. Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado, mas não se impressiona com um coração orgulhoso. Fique de pé no seu lugar. Vou repetir. Deus não rejeita um coração quebrantado, mas um coração orgulhoso de nada afeta o nosso Deus. Feche os teus olhos. Comece a dizer para o Senhor. Comece a entender. Faça o que o profeta Joel diz lá em Joel capítulo 2. Joel pede para o povo rasgar o coração diante do Senhor. Rasga o teu coração. Amados, não abra os seus olhos, não. Esquece quem está do teu lado. Esse dia frio, quando o Senhor te trazer aqui, que o Senhor está dizendo para nós aqui: hoje é um dia de quebrantamento. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de se desvencilhar do pecado. Hoje é dia de se libertar deste mundo caído. A palavra do Senhor diz em Mateus 6,33: buscai o reino e a tua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Continue com os teus olhos fechados. Continue com os teus olhos fechados. E se renda ao Senhor.